Muito bem, no último vídeo nós falamos sobre abduções e sobre a raça híbrida. Eu vou continuar a falar sobre as abduções nos próximos vídeos, mas agora eu vou dar uma pequena parada para falar sobre a agenda. Nós falamos sobre abduções. E a agenda? Qual é a agenda dessa suposta raça alienígena que estaria sob controle, mantendo sob controle todo o nosso planeta? Nós vamos começar agora a falar sobre ela. E depois eu volto a falar sobre as abduções e particularizando alguns casos, não todos, porque é impossível falar sobre isso no vídeo de YouTube, mas nós vamos pontuar alguns casos principais que aconteceram no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. Até já. Pois é, vamos continuar aqui com esse assunto tão polêmico. Isso dá panos para manga, né? Todo mundo está interessado em abduções, fala sobre abduções, hoje virou um assunto corriqueiro. Nas redes sociais, no cinema, na literatura, em todos os cantos. A pergunta mais importante que nós sempre fazemos é: nós estamos sozinhos no universo? Pois é claro que não. Nós não estamos sozinhos nem na Terra há muito tempo. Mesmo assumindo, né, que o universo 3D seja finito, esse universo que nós estamos vivendo, e ele seja tudo o que existe, os cálculos mostram uma alta probabilidade de que a vida inteligente exista em outro lugar nessa galáxia que a Terra tenha assistido, tenha sido testemunha da presença de extraterrestres há milhares de anos, no passado, no presente, e vai continuar tendo. Na equação de Drake, ele formulou uma equação em que mostram que haveriam milhares de planetas só na nossa galáxia, habitados, assim como a Terra. Mas essa equação, ela inclusive nem leva em conta a panspermia, né? Que se uma civilização se torna avançada o suficiente, ela pode semear a vida em outros mundos. E assim multiplicando exponencialmente a probabilidade e a propagação de vida em toda a galáxia. Bom, qualquer um com bom senso reconhece a possibilidade, né? Essa possibilidade. Qualquer um com uma mente aberta que pesquisar o assunto e qualquer um com olhos abertos que faça pesquisas vai entender e vai, por si só, sacar, né? Que os alienígenas existem e estão por aí. Eu não estou fazendo vídeo para céticos, né? As pessoas que acompanham esse canal e outros que lidam com ufologia, com teoria da conspiração, não são céticos. Eles estão ali para entender melhor esse fenômeno. Eu vou discutir com céticos é impossível. Então, acho que todos que estão aqui partem do princípio de que eles existem e já estão por aqui. Então, os alienígenas, eles já estiveram, eles não só existem, como estiveram ativos no nosso passado, com uma literatura extensa sobre isso, com os restos arqueológicos que existem pelo mundo inteiro, e continuam ativamente envolvidos em assuntos humanos até hoje. Bom, os céticos, eles tendem a ser ignorantes e recusam a examinar todas as evidências. Eles fecham os olhos, alegando não ver nenhuma evidência de que os alienígenas existem. No Paradoxo de Fermi, ele fala: se os alienígenas existem, então por que é que eles não estão aqui? Isso aí será como um homem cego perguntando se o céu existe, e se o céu existe, então por que eu não começo a pegar fogo quando eu saio? Falsas suposições e falta de percepção decorrente da falta de investigação adequada é que levam a essas conclusões. Na verdade, a ignorância nunca é prova do contrário. E a aparente inexistência de evidência não é evidência da existência, da inexistência, claro. A evidência está em toda parte, nós vemos isso em todo lugar, em todo canto do mundo. Nos relatos religiosos, na mitologia mundiais, né, sempre descrevendo encontros de seres avançados, deuses, sempre. Todas as culturas, nós temos comentado em outros vídeos, né, todas as culturas do mundo inteiro falam de contato de seres divinos que desceram do céu e os ajudaram de alguma forma, todas elas, seja maia, chinesa, japonesa, polinésia, brasileira, todas têm esses mitos. Todos eles descrevendo antigos encontros, né? Nós temos sítios arqueológicos incríveis espalhados pelo mundo inteiro,
Mais de um século de testemunhas oculares de OVNIs, mais de um século com fotografias e filmes incríveis sobre isso. Nós temos centenas de amostras de traços físicos recuperados em locais de pouso. Como eu disse, Roswell foi apenas um deles, foram vários de Roswells. Os pousos de OVNIs, restos deixados, destroços, documentos do governo, denunciantes reconhecendo a existência de extraterrestres, e milhares de casos de sequestros, que nós já comentamos no vídeo passado, das abduções, isso com múltiplas testemunhas. Lembranças invocadas em hipnose, indícios físicos no corpo das pessoas, indícios físicos e médicos indiscutíveis. Está ali, só vê um implante. Tudo isso confirma esses relatos alien. E agora a pergunta, né? Qual é a agenda alien? Que agenda é essa? Bom, a humanidade está sendo escravizada por forças não humanas que são tecnologicamente, psicamente, dimensionalmente superiores a nós. Ela não é necessariamente espiritualmente superior a nós. Se o fossem, nós já teríamos sido dominados. A questão é essa. E aí é que reside a nossa liberdade. Nós ainda não fomos dominados por eles espiritualmente. Eles estão tentando. Estão trabalhando nisso. A guerra continua. Eles consistem de múltiplas facções abrangendo múltiplas dimensões. Não são uma facção diferente, mas são diferentes facções de diferentes dimensões. E localizações também diferentes no espaço-tempo. E tudo aqui para pegar essa fatia dessa torta humana, né? E seu objetivo final é nos assimilar ao seu império. Isso é um império fascista. O fascismo é um nome usado muito hoje em dia, né? Depois vamos falar o que significa essa palavra. E assim nos explorar parasiticamente por nossos recursos biológicos, etéricos e físicos. Bom, através da manipulação encoberta, truques hiperdimensionais que empregam viagens no tempo, eles secretamente manipulam e exploram a humanidade de todas as maneiras concebíveis. Desde o nascimento da nossa raça e até agora. Desde as nossas origens, que são origens já suspeitas, né, como defende Zecharia Sitchin, entre outros autores, carregam cenários de engenharia genética. Todos nós. Nós estamos vendo agora seus planos se manifestarem muito mais claramente com esses rápidos e abduções e programas de reprodução híbrida. E o seu retrato eminente como salvadores para uma raça humana enlouquecida com um possível conflito mundial fica mais fácil para eles, né? Nós estamos sempre preocupados com esses conflitos mundiais que de uma hora para outra pode acontecer. Há décadas que nós estamos vivendo sobre esse pesadelo. E se o mundo fica apavorado demais, eles serão muito mais facilmente aceitos como salvadores. E com isso a liberdade individual e tudo que nós conhecemos como liberdade individual e sociedade se extinguirá como uma velhinha soprada, uma vela. Soprou uma vela, apagou. Já era. Será tudo escuridão. Esse programa, suposto programa, nós estamos falando em hipóteses, né? É bom lembrar isso, depois as pessoas ficam escrevendo, eu não estou falando, confirmando, eu vou fazer agora uma série de perguntas. Isso é uma hipótese, eles estão por aqui, né? Se existem as abduções, qual é essa agenda? Nós estamos elaborando hipóteses, né? Vamos ver. Eu agora, ao longo do vídeo, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram aqui no YouTube. Não posso, infelizmente eu não posso responder todas, eu vou tentar. Eu acho que no decorrer do vídeo eu vou respondendo essas perguntas. Uma delas é, dada a superioridade tecnológica, por que as forças alienígenas, ou X, simplesmente não dominam o planeta? Eles têm uma tecnologia muito maior do que a nossa. Bom, uma das hipóteses é que por uma razão estratégica a invasão é um processo prolongado. Uma vez de uma única e espetacular invasão, como na Segunda Guerra Mundial os alemães fizeram com a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, eles invadiram a Europa, em pouco tempo dominaram a Europa inteira, os japoneses também com o Pacífico. Mas ela pode ser que usada no final, esse tipo dessa invasão relâmpago, para finalizar a sua invasão. Uma vez que a primeira fase já tranquilizou espiritualmente a população alvo, que somos nós. Essa história do New Age, todos eles são bonzinhos. Não são bonzinhos coisa nenhuma. Nós temos os bonzinhos, né? Temos os malzinhos, mas nós só estamos vendo, atuando dentro do nosso planeta, a equipe do mal. Eu sempre repito, é só olhar em volta. É só olhar o próprio Brasil, o Rio de Janeiro, em que se transformou, minha cidade natal. Em que se transformou um Brasil com 60 mil assassinatos por ano. Mais que Estados Unidos, mais que qualquer Europa inteira.
É só ver o que acontece na África sendo reduzida a uma desgraça. Na Ásia, as guerras sangrentas, tudo isso nós já comentamos. Então, onde é que estão os bonzinhos? Dizer que eles agem, que nós temos que transcender espiritualmente, isso é muito bonito. Mas na prática, crianças estão sendo assassinadas, religiões estão sendo usadas como motivo de massacres. Precisamos de uma resposta mais efetiva, mais objetiva. Se existe o bonzinho, essa não interferência é um crime. Essa não interferência, no meu ponto de vista, e de muitos autores, é um crime. Como assim? Deixa todo mundo fazer o que quer, o do mal, em linguagem bem simples? É isso que acontece, né? Então existiria um problema muito grande com uma invasão aberta usando a força física agora. A história sempre mostrou que os tiranos visíveis, quer dizer, os invasores, são alvos visíveis e eles caem rapidamente quando se revelam, porque aí você já sabe contra quem você está lutando. E nossa raça é lutadora, nós somos uma raça guerreira. Então, os tiranos mais inteligentes, eles vão ficar escondidos. Inteligentemente, eles manipulam de fora a população para primeiro derrotar a população e depois escravizar. Deixar que a própria população cave o seu buraco, né? Nós estamos vendo isso a olhos vistos. São os globalistas, né? A própria igreja trabalhando com isso. Existem tiranos cósmicos, possivelmente, estilo Darth Vader, nossa, mauzão, que pretende assimilar mundos inteiros ao seu império, assim como os Borgs também da Star Trek, né? O Darth Vader de Star Wars. Os grandes tiranos, há a possibilidade que exista isso, essa tirania. E a invasão prematura por aquele que nos atacam poderia levar a uma resistência e conflitos, guerra, reações, né? Ameaçando os recursos que eles vieram aqui explorar. Eles provocam uma invasão que nós vamos reagir à guerra, uma terceira guerra mundial, que tem sido muito falado. Não será entre os Estados Unidos e China ou Irã, e sim contra uma suposta invasão de seres alienígenas. Isso tem sido muito falado atualmente nas redes, em todos os livros. A criação da força espacial nos Estados Unidos pode ser uma resposta a isso, uma prevenção. Pois é, então evitando que nós venhamos a reagir e estragar todo o quintal que eles estão pretendendo ocupar, eles preferem que nós, de bom grado, nos entreguemos ao planeta a eles. Nós entreguemos de bom grado, sem problema nenhum, com a menor quantidade de resistência. E isso só pode acontecer sob a condição de que nós não estamos conscientes de sua verdadeira natureza ou agenda. Tudo isso, essa hipótese que eu estou colocando aqui, é que quanto menos nós soubermos sobre a agenda deles, mais fácil eles poderão nos conquistar. Então, preparar tal engano requer muito trabalho de base, e é o que eles têm feito ao longo de décadas e séculos. E assim eles escolheram manipular a sociedade humana com clareza e paciência para esse fim. É bom lembrar que se eles estão numa outra dimensão, no outro espaço-tempo, o tempo é diferente para eles, né? Bem diferente. Então, e nós sempre comentamos por que é que eles deveriam ter o mesmo moral e comportamento que nós temos, iguais aos nossos. Nada indica que esses seres possam ter a mesma filosofia de vida, a mesma moral, os mesmos princípios que nós temos. Não é? Então, seu método preferido de subversão, então, é criar uma elite. Uma elite entre a nossa população que faz o trabalho sujo para escravizar o resto. É sobre isso que nós falamos, sobre Deep State, né, sobre os Bilderbergs, entre outros, Illuminati. Né, os Illuminati estão aí também fazendo o maior sucesso. Seria a criação desse governo paralelo que trabalharia para eles, ao invés deles estarem aqui. Até porque eles ainda não podem ficar aqui nessa nossa dimensão tão densa. Nossa 3D é muito densa. A maioria deles não consegue, daí os híbridos estarem sendo criados. Aos poucos nós vamos costurando essa colcha de retalhos e levantando hipóteses em cima de hipóteses para poder entender o que pode ser essa agenda. Então, como nós vimos, o método preferido de subversão é criar uma elite entre a população que faz o trabalho sujo para escravizar o resto. O que nós conhecemos como governo secreto é uma tecnocracia oculta composta por esses seres humanos de elite, né? A maioria psicopatas. O governo secreto está usando a técnica de solução, problema, reação
para poder estruturar os conflitos mundiais como um pretexto para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Assim nós vemos a invasão da Europa pelos imigrantes ilegais. Outro dia alguém me criticou falando que eu era racista, que eu era imigrante falando de imigrante. Eu sou um imigrante legal. Uma imigração legal para o Canadá custa extremamente cara e é demorada e complicada. Agora, você pular um muro da casa dos outros é outra história. O que aconteceu na Europa não é o imigrante legal. Eles são os ilegais, é uma invasão planejada. Você cria o problema, vai ter uma reação, eles vêm e apresentam a solução. Eu tenho a solução, mas ela vai ser amarga. Isso está sendo feito aqui no Canadá, na Europa, no Brasil também. Eles provocam conflitos localizados, provocam essa reação, né? Essa invasão. Então é bom ficar bem claro, eu nunca fui contra o imigrante, eu sou um. Mas eu fiz o meu processo legal. É igual uma coisa que alguém pular o muro da sua casa, entrar na sua sala, abrir sua geladeira, comer sua comida, ligar sua TV, usar tudo que pode dentro da sua casa e achar que isso é legal. Vamos conversar aqui sobre se isso é justo ou não, se eles são frutos de colonizações erradas, isso é uma outra história. Que muitos governos tiveram a liberdade de sua independência na década de 60 e se transformaram em nações extremamente corruptas, como a maioria das nações africanas, aqui na América do Sul também. A corrupção foi colocada e eles fazem questão de tirar a educação do povo para que possa ser muito mais facilmente controlado. Quanto mais ignorante uma população, mais fácil você controla ela. A ignorância, a falta, a educação é um processo, né? Quanto você tira, você domina muito mais fácil. Então vai estar bem claro, né, que tudo isso faz parte. O David Icke, por exemplo, fala muito, eu não concordo com muita coisa dele, mas ele tem razão quando ele fala, né, essa coisa de criar o problema, né, é o problema-reação e aí estrutura conflitos mundiais como pretexto para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Até a igreja está colaborando com isso. Então um regime totalitário global aberto, que nós vamos ter, um regime total, global, que vai bloquear qualquer potencial resistência, né? E assim é um terreno seguro para uma depois posterior assimilação de algum império alienígena. Mesmo que eles acreditem que estão agindo contra os alienígenas e assegurando a Terra para si mesmos, né, os globalistas, eles não vão ter chance nenhuma devido ao aparato técnico que eles vão enfrentar. Então isso vai servir a essa própria agenda alienígena. Outra pergunta que sempre faz é por que eles não terminaram a invasão mais cedo, quando a nossa tecnologia lá no passado era muito mais primitiva. Era primitiva demais para danificar os recursos desejados que eles querem aqui no planeta. Já foi comentado que eles preferem que nós nos entregamos de bom grado, né? Um livre-arbítrio coletivo. Apenas recentemente, há pouco tempo, há 70 anos atrás, nós nos tornamos tecnologicamente e politicamente avançados o suficiente para criar e apoiar a infraestrutura da nova ordem mundial. Hoje nós temos a informática ligando o planeta inteiro, temos armamentos sofisticados, etc. E através dessa tecnologia, eles podem nos escravizar facilmente. Eu só vi a turma hoje usando o celular na rua, em qualquer lugar do mundo. Parecem uns zumbis. Não tiram os olhos da telinha. De vez em quando cai no buraco ou é atropelado aqui em Toronto, e todo mundo tem esse problema. A dependência tecnológica. Ninguém vive mais sem o WhatsApp e as outras redes sociais. Elas são ótimas, elas são maravilhosas quando bem usadas. Eu estou conversando com vocês por uma delas, por uma plataforma fantástica que é o YouTube, converso com meus amigos, tem notícias do mundo inteiro e eu ainda consigo selecionar o que eu quero ou não assistir. Né? Mas eles vão usar isso aí para poder fazer as suas vítimas cavarem suas próprias sepulturas. Muito mais fácil controlar. Quanto mais tecnologicamente avançada é uma civilização, muito mais fácil ela cai. Se você cortar a energia do Canadá, o Canadá desaparece. A maior parte da população vai morrer. Porque não tem condições de sobreviver a um inverno rigoroso como no passado, como os indígenas, os primeiros colonos que aqui chegaram. Dependem da tecnologia para tudo. Se faltar energia elétrica aqui no inverno, uma catástrofe. Só para ilustrar, vou fazer uma ilustração aqui, fosse uma nota lateral. A política da eficiência brutal, ela já foi demonstrada pelos nazistas na execução dos seus prisioneiros. A ascensão em queda da Alemanha nazista foi orquestrada pelo governo secreto, pelo Deep State, como um teste, praticamente, para o que agora está se tornando bem claro. A grande parte da ideologia e metodologia nazista foi um reflexo direto da mentalidade alienígena hostil.
E nós temos suposições, várias hipóteses de que eles teriam sido ajudados por civilizações alienígenas hostis. Tem vários livros sobre o assunto, eu já fiz alguns vídeos também sobre o assunto. Então, ironicamente, o próprio governo secreto é apenas uma versão global do que a gente chamava na época da Segunda Guerra Mundial de Sonderkommando. São esquadrões de elite que os nazistas selecionavam entre a própria população do campo de concentração para controlar e executar seu próprio povo, para escolher quem ia e quem não ia. Eles nem colocavam a mão. Era esse Sonderkommando. Apesar das promessas de poder e de sobrevivência, a maioria deles depois também era descartada, eles eram eliminados. Né? Então o governo secreto enfrenta um destino semelhante uma vez que a invasão alienígena esteja completa. Essa turma que ajudou essas alienígenas também poderá ser eliminada. Outra pergunta que fazem: os membros do governo secreto não sabem que estão sendo enganados ou que vão ser enganados? Bom, em uma hierarquia negativa, todos os subordinados são de alguma forma enganados por seus superiores. Todo mundo é corrupto. Todo mundo é bandido nessa história. Que bandido confia em bandido? É só ler Sun Tzu, A Arte da Guerra. Você vai confiar num cara que traiu seu próprio país, traiu seu próprio povo? Depois que você usá-lo, elimine-o. Isso é a arte da guerra. Isso tem 5.000 anos quase. Pois é bom ler. Esse livro é interessante. Vários generais usam, almirantes, combatentes, políticos usam esse livro na cabeceira. A Arte da Guerra de Sun Tzu. Pois é. Então, todos os subordinados serão enganados pelos seus superiores. E é assim que a superioridade é mantida. É a natureza desejosa desses indivíduos pensarem que compartilham o topo do poder, dessa cadeia de poderes. Acho que estão lá no topo, mas não estão não. Outros membros serão forçados a manter sua lealdade devido a chantagens, né? Propina. Eu me mantenho no poder quando eu corrompo. Quando eu corrompo as forças militares, quando eu corrompo a força política, eu me mantenho no poder. Nós temos países vivendo assim. Fica assim, puxa vida, ninguém consegue tirar o cara de lá? Claro que não. Ele corrompeu todo o sistema, todo o esquema em volta dele, ele se mantém no poder. A lealdade mantida com chantagem e ainda tem uma programação mental em cima disso. Os membros pressionados, né, esses corruptos, eles trairão seus superiores quando puderem, assim que tiverem oportunidade. Os membros ambiciosos podem aproveitar a oportunidade para iniciar uma tomada do poder frenética. Eles vão lutar para tomar o poder de qualquer forma. Uma quebra de lealdade que dissolve tudo, fica mais fácil para a turma. E assim enfraquece a estrutura do poder, né, do Deep State, a um ponto de uma implosão. Né? Isso é típico das hierarquias humanas, essa luta pelo poder a qualquer preço. Isso faz parte da natureza humana. É o poder que corrompe, a razão do poder é o próprio poder. Então nós vamos ver que isso é mais típico dentro do nosso comportamento do que provavelmente no comportamento dos alienígenas que estarão milhares de anos na frente. Né? Eles são refinados demais para criar erros tão desastrosos. Então é por isso que possivelmente, dentro dessa linha de hipótese que nós estamos levantando aqui, o Deep State, o governo secreto, vai acabar sendo descartado. A razão básica, primária, que o governo secreto exerce, ele será útil como o único bode expiatório depois sobre quem eventualmente cairá a culpa de todos os crimes que fizeram contra a humanidade. Os quais, os alienígenas, né, os hostis, esses serão últimos orquestradores, serão os maestros finais, porque aí eles vão descartar o bode expiatório através de uma catarse global. E as mãos alienígenas serão lavadas, deixando-as em posição segura para serem apresentadas como salvadoras. Serão as salvadoras da pátria, salvadora do planeta. Então, mesmo agora, essa agenda já é visível, através de várias personalidades no campo da exopolítica. Né? Nós estamos vendo que eles estão impedindo a humanidade de contato aberto com os benfeitores alienígenas. Os alienígenas do bem, eles são impedidos de entrar em contato conosco porque já há uma agenda funcionando aqui. Isso nos impede de voltarmos ao nosso destino legítimo, que seria entrar para uma cidadania galáctica, fazer membro da tal federação, caso ela exista. Né? Como isso, nós estamos aí agora tentando esse contato, muita gente trabalhando com exopolítica, forçando os governos para que de uma forma ou outra abram as suas mentes e reconheçam que eles estão entrando em uma armadilha.
né? Para derrotar essa agenda, a humanidade não deve escolher entre uma assimilação pacífica e uma xenofobia ignorante. Todo mundo não presta, né? A mesma coisa acontece aqui na Terra, né? Tem essa coisa de fazer fronteiras fechadas, eu sou muito mais evoluído que você. Então, essa confusão toda que existe no nosso planeta, ela é planejada, ela faz parte dessa agenda. Então, não tem que escolher a assimilação pacífica e a libertação pacífica também, sem guerras, sem massacres. Essa libertação, tanto do governo secreto, quanto dos alienígenas, dos seus senhores alienígenas, é uma das versões, né, que nós temos, podemos levantar, uma versão mais sofisticada do plano de combate, é incluir alguns grupos de alienígenas descartáveis, né, como os bandidos. E, por exemplo, os mais confortáveis que se usa ultimamente, está na moda, são os reptilianos, né? Ele tem uma aparência assustadora e eles são o bicho-papão adequado. Todo mundo é reptiliano agora, é bandido reptiliano. Isso se transformou numa moda no mundo inteiro. Reptilianos, né? Reptilianos e os greys, sempre eles os culpados, sempre. São os escolhidos, como mordomo nos filmes de policiais antigos. Mas nós vamos encerrar esse vídeo com mais uma pergunta. Será que há esperança? Então, depois dessa confusão toda, nós temos esperança? Claro que há esperança. Há esperança no sentido que os planos divinos estão em vigor para equilibrar essa equação e nos dar uma chance de superar essa manipulação alienígena e escapar das nossas frágeis condições físicas. E a ajuda que nós recebemos de fontes mais elevadas é de natureza catalítica, quer dizer, significa que ela vai ajudar nossos esforços, vai fundir com os nossos esforços. E isso também inclui um apoio clandestino fornecido por grupos de alienígenas positivos. A gente quase não ouve falar deles. Nos próximos vídeos nós vamos continuar falando sobre essa agenda, sobre as abduções e sobre a hipótese que também existe de que eles não são alienígenas. Até já. Pois é, então essas foram algumas histórias. Nós temos várias, são centenas, são milhares de histórias que nós teríamos que contar, mas é impossível. Eu vou pegar e pontuar as principais histórias de abduções no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos, para poder analisar esse estranho fenômeno. Eu não tenho que provar que que os UFOs existem ou que os ETs existem. Eu sei que existem. Eu não pretendo provar que existe uma agenda. Eu sei que ela existe. Até já.